Olá pessoal, meu nome é Caroline Grando e hoje, juntamente com a minha equipe, composta por Brenda Barbosa, Lidilara Lacerda, Aiesca Aguiar, nós iremos falar um pouquinho para vocês sobre arteriosclerose, enfatizando, claro, a aterosclerose, juntamente com suas bases morfológicas e patológicas. Bom, para entendermos, precisamos compreender o termo arteriosclerose, que etimologicamente vem de endurecimento das artérias. Ele é empregado para designar 3 doenças. Todas elas compõem o espessamento e o endurecimento da parede arterial. A primeira delas é a aterosclerose. Consequentemente, nós temos também a calcificação da média de Monckeberg. E, por último, a arteriosclerose propriamente dita. Para compreendermos melhor a arteriosclerose, precisamos visualizar quais são as 3 camadas constituintes das artérias. Todas as artérias possuem essas 3 camadas. A camada íntima, também chamada de túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. A camada íntima, ou também chamada a camada mais interna, ela vai ser constituída por uma única camada de células endoteliais, que vão ser dispostas aqui sobre uma delgada faixa de tecido conjuntivo. Entre a túnica média e a túnica íntima, nós temos aqui a lâmina elástica interna, ao qual vai separar essas 2 túnicas. Em seguida, a túnica média é constituída das células da musculatura lisa. E entre a média e a túnica adventícia, nós temos a lâmina elástica externa. Além disso, nós temos a constituição da camada mais externa das artérias, que é a túnica adventícia. A túnica adventícia vai ser constituída por tecido conjuntivo, no qual se encontram alguns filetes nervosos e pequenos vasos também, que nas artérias mais calibrosas vão nutrir as porções externas da camada média. Agora, a íntima e as regiões internas da média vão receber nutrientes e oxigênio por difusão direta da luz vascular. Aqui nós temos uma representação de uma placa aterosclerótica, onde representamos uma das doenças da arteriosclerose, que é a aterosclerose. Não confundir esses 2 termos, já que este vai ser caracterizado por algumas alterações na camada íntima, né? Devido ao acúmulo de lipídio, de carboidratos complexos, de componentes do sangue, de células e de material intercelular também. Aqui nós temos os aspectos morfológicos, que serão constituídos por 6 tipos de lesões. A primeira lesão é a lesão inicial, em seguida forma-se a estria lipídica, depois a placa pré-ateromatosa, a placa ateromatosa, a placa fibroateromatosa e, por fim, as placas complicadas. Nós iremos falar sobre cada uma delas separadamente. Bom, aqui nós podemos visualizar cada um dos graus. A lesão inicial, ela é caracterizada ou representada pelo acúmulo de lipoproteínas, certo? E poucos macrófagos contendo lipídios também. Esses macrófagos contendo lipídios são chamados de células espumosas, vaculadas ou então xantomizadas. E eles estão presentes onde? Na íntima. Bom, além disso, macroscopicamente, nós podemos perceber que a artéria ela vai estar normal nessa lesão inicial, ou também chamada de tipo 1. Já que essa lesão ela vai ocorrer preferencialmente aonde? Nas artérias elásticas, como a aorta, por exemplo, e também pode estar aparecendo em algumas artérias musculares, como as coronárias, onde é menos intensa, e elas vão aparecer mais tardiamente. Então, aqui está representado o grau 1, as células espumosas, que são os macrófagos, repetindo, ali cheios de lipídios. Em seguida, nós temos a estria lipídica, ou também chamada de tipo 2. Essa estria lipídica,
ela trata-se de uma progressão da lesão do tipo 1, na qual nós encontramos algumas alterações já macroscópicas, onde a íntima são vistas algumas, na íntima, né, são vistas algumas áreas amareladas, planas, bem delimitadas, arredondadas ou de uma forma alongada, acompanhando o quê? O eixo do vaso. Já ao microscópio, encontram-se um grande número de células espumosas, principalmente ali macrófagos e em menor quantidade algumas células da musculatura lisa. Está representada aqui a linha ou estria lipídica, né, uma linha gordurosa, que é o grau 2. Em seguida, nós temos também a placa pré-ateromatosa, que é o tipo 3. Essa placa, ela também pode ser chamada de lesão intermediária. Vai resultar o quê? De uma progressão da lesão anterior, como vocês já sabem. Ela é representada por pequenos acúmulos de lipídios extracelulares na lesão e formando ali, começando a formação de um grande núcleo central com lipídios extracelulares. Aqui demonstrando para você uma linha gordurosa extracelular, grau 3. Logo em seguida, nós podemos perceber o grau 4, que é a placa ateromatosa, onde realmente já ocorre a formação desse lipídio, desse núcleo lipídico. O grau 3, ou também chamado de placa ateromatosa, é conhecida como lesão intermediária. Essa lesão intermediária, ela vai resultar de uma progressão da lesão anterior, como vocês já sabem, e pode ser representada por pequenos acúmulos de lipídios extracelulares na lesão. Aqui demonstrando para vocês, tá vendo? Conhecida como linha gordurosa extracelular. Em seguida, nós temos a placa ateromatosa, ou também chamada tipo 4, que vai ser apresentada, né, macroscopicamente como uma lesão arredondada, ovoide ou alongada. Apresenta uma coloração amarelada, uma consistência mais macia, que já começa a fazer uma saliência para a luz vascular, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui os epitélios estavam todos retinhos, agora já começa a ficar mais arredondado, porque já começa a apertar a luz vascular. Microscopicamente, a lesão é geralmente excêntrica, né? Vai reduzir a luz do vaso, como eu disse. A massa amorfa, que eu disse mais anterior, ela vai corresponder a um centro necrótico composto por restos celulares, né? E material lipídico, principalmente o colesterol. Aqui nós temos essa representação, já a formação de um núcleo lipídico. Em seguida, que é chamada de grau 5, a fibra ateromatosa, ou também chamada tipo 5, é formada predominantemente por fibroblastos e uma musculatura lisa, podendo conter pequenos depósitos de lipídios. Essa lesão ela vai resultar de quê? De uma reabsorção dos lipídios pelo organismo. Processo em que se reduz o tamanho da lesão e transforma em uma placa bem fibrosada. Aqui, como vocês podem ver, núcleo lipídico da placa aterosclerótica envolvido na fibrose. Em seguida, nós temos o grau 6, que é chamada de placas complicadas. Ela só vai ocorrer se os fatores de risco continuarem a atuar, que nós iremos falar mais à frente quem são esses fatores de risco. Aí sim irá surgir essas placas complicadas. Mas é claro, nós iremos apontar para vocês algumas complicações devido a esse avanço, digamos assim, da aterosclerose. Demonstramos aqui que
do grau 1 até a conclusão do grau 4, o indivíduo ainda está assintomático, sem percepção de sintomas. Além disso, após esse período assintomático, onde já ocorre esse núcleo lipídico envolvido pela fibrose, aí sim iniciam-se os eventos clínicos que podem ser eventuais. Um dos eventos é a ulceração, ou também chamada de ruptura. Essa ulceração da placa, ela vai decorrer de quê? De uma ruptura mesmo da capa fibrosa, devido a expondo ali, na verdade, a massa necrótica ao sangue circulante. E com isso, os fragmentos desse material necrótico caindo na circulação e formando pequenos êmbolos, eles vão poder obstruir o quê? Arteríolas e capilares. Uma grande importância também da ulceração é a ruptura ou as rachaduras nas placas, que vai favorecer aqui a formação dos trombos. Um outro evento importante, a maior importância, na verdade, da ulceração é a ruptura ou a rachadura das placas, que irá favorecer a formação de trombos. Então, uma outra consequência, uma outra complicação advindas, né, dessas placas complicadas será a trombose, onde o endotélio que reveste as placas, em geral, vai produzir o quê? Menos NO e menos prostaglandinas, que ambos são inibidores de quem? Da agregação plaquetária. Além disso, a placa ela vai ser rica em fatores pró-coagulantes, o que vai aumentar ainda mais a lesão. Além de obstruir os vasos, os trombos sobre as placas eles podem se organizar e, consequentemente, se incorporar à íntima, agravando a obstrução arterial. Além disso, nós temos a hemorragia da intimidade da placa, certo? Essa hemorragia, na verdade, pode decorrer de dois acontecimentos. O primeiro seria a ruptura da capa fibrosa, permitindo a entrada de sangue no ateroma, e em segundo pode acontecer uma ruptura de capilares neoformados. Além disso, nós temos a calcificação, que é uma complicação frequente e ocorre principalmente em indivíduos idosos ou então em pessoas com aterosclerose grave, de grande extensão na aorta, por exemplo, que a nível de raio-x, elas podem ser bem perceptíveis. Agora, poderemos visualizar onde principalmente ocorrem a arteriosclerose, também conhecida como as SEDES. Embora ela possa ser encontrada em qualquer artéria de grande ou médio calibre, a doença é mais comum na aorta, especialmente na porção abdominal e nos seus ramos principais, como, por exemplo, as artérias coronárias, as carótidas, as ilíacas, as femorais. Também é frequente nos ossos das artérias renais e mesentéricas, né? Agora, nós iremos falar sobre os fatores de risco que podem aumentar, é claro, a aterosclerose. Quais são esses fatores? Bom, nós admitimos que a aterosclerose seja um resultado de várias interações, fatores genéticos como a dieta, hábito de fumar, estilo de vida e algumas doenças. Nós iremos priorizar algumas questões aqui neste vídeo, nesta aula para vocês, é claro, já que... Volta. Os fatores de risco, volta. Admite-se que a arteriosclerose ela seja um resultado da interação de fatores genéticos, como a dieta, hábito de fumar, estilo de vida e algumas doenças.
Nós iremos enfatizar alguns fatores de risco aqui, é claro que existem outros, vários, inúmeros, que vamos prioritar algumas doenças, por exemplo, como a hiperlipidemia, a hipertensão arterial, a diabetes mellitus, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Temos também alguns outros fatores, como o tabagismo, né, o ato de fumar, a dieta pobre em antioxidante e também a diferença de sexo entre homens e mulheres podem diferenciar esses fatores. A hiperlipidemia, que são os lipídios que serão transportados no sangue sob a forma de agregados moleculares, as também conhecidas como lipoproteínas, elas são incorporadas às células por meio de receptores específicos da membrana e serão metabolizadas, né, por sistemas enzimáticos próprios. As principais classes de lipoproteína são classificadas para vocês aí. Nós temos os quilomicrons, que é uma partícula rica em triglicerídeos produzida no intestino após as refeições, né? A lipoproteína de muito baixa densidade, também conhecida como VLDL, ela vai ser a principal carregadora de triglicerídeos produzida ali no fígado. Nós temos a IDL, que na verdade ela é uma lipoproteína de densidade intermediária, ela deriva do VLDL, né? Essa daqui vai derivar do VLDL e ela consequentemente vai dar origem ao LDL. O LDL, ele é uma lipoproteína de baixa densidade, que é a principal transportadora de colesterol para as células. Já a lipoproteína de alta densidade é o HDL, este aqui, que vai transportar o colesterol das células para o fígado, onde vai ser excretado através de quem? Da bile. Aqui, fazendo uma demonstração rápida dos componentes aqui do HDL e do LDL, esse conhecido como colesterol bom e este conhecido como o colesterol ruim. Agora nós iremos falar um pouco dos efeitos dos lipídios na parede arterial. Quais são esses efeitos? A inibição de substâncias vasodilatadoras. A lesão endotelial, ela vai ser... Volta. O acúmulo progressivo de lipídios na íntima contribui para a formação das lesões ateromatosas. Além disso, a formação, né, de radicais livres e esses lipídios, sobre a ação deles, eles vão ser oxidados, o que dará origem a um LDL oxidado, por exemplo, que tem diversos malefícios contribuindo para a lesão aterosclerótica. Por exemplo, como temos aqui na tabela ao lado, vocês podem visualizar, o LDL oxidado ele vai permanecer por mais tempo na circulação. Além disso, vai penetrar mais facilmente na camada íntima. Ela vai exercer uma quimiotaxia para leucócitos, né? E vai induzir a síntese de moléculas de adesão na superfície endotelial, o que vai facilitar o quê? A aderência de monócitos. Outra coisa importante é que vai ocorrer uma liberação de fatores de crescimento para células musculares lisas, como também esse LDL oxidado, ele é imunogênico. Na verdade, ela é imunogênica, induzindo a produção de anticorpos. Uma outra doença que é um fator de risco para a aterosclerose é a hipertensão arterial, onde, é claro, o tratamento eficaz dessa hipertensão vai reduzir o risco de doenças isquêmicas associadas à aterosclerose. Essa hipertensão, para a hipertensão, nós temos duas questões importantes. Uma
é que a predisposição para a hipertensão é explicada em parte pelo quê? Pela composição de genes que codificam os componentes do sistema renina-angiotensina. E um desses fatores desse sistema de crescimento, ele vai estimular a proliferação de células da musculatura lisa e também a síntese de elementos da matriz extracelular. Além disso, nós teremos uma disfunção endotelial com redução da síntese de NO, o que vai resultar em um aumento do tônus vascular, uma proliferação e um aumento da musculatura lisa. A diabetes mellitus é também uma doença entre os fatores de risco para a aterosclerose. Devido à disfunção endotelial, com diminuição da síntese de substâncias vasodilatadoras. Em diabéticos também, com hiperinsulinemia, parece que a insulina vai atuar como um fator de crescimento de células da musculatura lisa. Vai ocorrer um aumento da atividade das plaquetas, provavelmente pela elevação da síntese do tromboxano A2 e redução da prostaciclina, Sistemas também antioxidantes são menos eficazes no diabéticos, incluindo ali a captação de radicais livres que são menos eficientes. Outro problema, outro fator de risco é caso a pessoa tenha uma dieta pobre em antioxidantes. Como já discutimos anteriormente, a formação de LDL oxidada ela é importante na gênese da aterosclerose. Então, nós podemos evitar essa oxidação através de uma alimentação rica em antioxidantes, que seria principalmente a vitamina E, mas também a vitamina C e os carotenos. O tabagismo também é um fator de risco, já que a viscosidade do sangue em fumantes é aumentada. Substâncias liberadas pela combustão do fumo também vão ativar aquele fator 12 da coagulação sanguínea, que pode estimular a proliferação de células da parede vascular, além também do aumento da oxidação do LDL, O sexo, em relação aos hormônios femininos, são muito importantes porque as mulheres na idade fértil elas são menos susceptíveis do que os homens a desenvolver a aterosclerose, Mas após a menopausa, o risco aumenta, o que indica um efeito protetor dos estrógenos. Aliás, a reposição hormonal nas mulheres, ela pode ter essa ação protetora, por isso que ela é importante também. Agora iremos falar sobre a patogênese. A patogênese vai se iniciar como? Devido a algumas teorias. A hipótese de que as gorduras estão associadas à patogênese da aterosclerose é bem antiga. Por quê? A teoria de Virchow, por exemplo, ela foi criada na segunda metade do século passado. E ela propõe que as lesões seriam decorrentes da insudação, por isso que é conhecida como teoria da insudação. Insudação de quê? De um plasma para a íntima das artérias, que consequentemente geraria um acúmulo de lipídios e uma resposta proliferativa. Uma outra teoria foi defendida por Rokitansky, para quem as lesões, onde ele diz que as lesões seriam decorrentes de pequenos trombos que, ao se organizarem, elas se incorporavam e espessavam a íntima. Segundo esse raciocínio, os lipídios se acumulariam secundariamente, nos locais de espessamento da íntima. Por isso que ela é conhecida como teoria da incrustação. Bom, essas duas hipóteses, elas dominaram muito as discussões sobre a patogênese, tanto a teoria da insudação quanto da incrustação. Até a década de 1970, por exemplo, que começou a surgir outras interpretações para esse fenômeno.
Atualmente, a tendência é agrupar essas duas teorias em uma única, que vai se fundamentar na ideia de que as lesões ateroscleróticas, elas vão representar o quê? Uma resposta da parede arterial a agressões variadas, tendo como alguns eventos fundamentais. Quem, por exemplo, a disfunção ou lesão endotelial, a penetração e o acúmulo de lipídios na íntima arterial, a adesão de macrófagos e plaquetas ao endotélio, como a liberação de fatores de crescimento. E, por fim, a proliferação, como nós já dissemos, das células musculares lisas da íntima. Relatando um pouco sobre essa disfunção, lesão endotelial, precisamos entender que em cerca de 50% das lesões ateroscleróticas tem sua etiopatogênese explicada somente pelo excesso de lipídios circulantes. Agora, em muitos outros casos, nós devemos nos ater a outros fatores que devem atuar nesse aparecimento. Por exemplo, a disfunção, é claro, ou também chamada como lesão endotelial. Nós sabemos que as alterações iniciais da aterosclerose humana podem se desenvolver em áreas com endotélio morfologicamente intacto, porém funcionalmente alterado, que é conhecido como a disfunção endotelial. Uma delas é o aumento da permeabilidade endotelial, que vai favorecer a passagem do LDL para a íntima, o aumento da expressão de moléculas de adesão na superfície endotelial, que vai resultar no aumento do número de monócitos e linfócitos nesse local afetado. Esses monócitos aderidos, nós precisamos lembrar que ao penetrarem na íntima, eles se transformam em macrófagos e fagocitam os lipídios. Uma outra consequência é a adesão e a agregação plaquetária. E, por fim, uma diminuição dos fatores anticoagulantes e antiproliferativos, que vai estimular essa proliferação celular. Uma outra questão importante é a indução da proliferação das células musculares lisas, que é desencadeada pela hipertensão, ou até mesmo desencadeada por substâncias como o tabaco, por exemplo, que vai gerar um crescimento de miofibroblastos. Esse evento chave na indução de proliferação das células da musculatura lisa parece ser uma estimulação dos mitógenos, o que pode, acontecer por estímulos mecânicos, como eu já disse, que é a hipertensão, ou até mesmo bioquímicos. As plaquetas e os macrófagos aderidos à parede arterial, elas vão liberar um fator de crescimento, que vai estimular o que? A migração de células musculares da média e sua proliferação até a íntima arterial. Ao lado disso, nós percebemos que essas substâncias contidas no tabaco podem estimular diretamente esse crescimento dos miofibroblastos. O papel dos lipídios aqui é de extrema importância, já que os resíduos de quilomicron que circulam no sangue após as refeições podem atravessar a camada endotelial e vão ficar presos na substância intercelular do espaço subendotelial. Já as lipoproteínas acumuladas na íntima, elas também atraem monócitos para esse local. Como a gente já falou, esses monócitos e macrófagos, eles possuem uns receptores para LDL, VLDL modificados, que não são reguláveis, E na presença de excesso de lipoproteína, os macrófagos, eles se abarrotam de colesterol e se transformam em células espumosas. As estrias iniciais, por exemplo, elas são constituídas em boa parte de acúmulo de macrófagos, chamado de xantomatosos, subintimais. O passo seguinte seria a peroxidação dos lipídios, que, como nós já falamos, irá constituir os LDL oxidados. Nós já falamos algumas questões sobre eles, mas é bom a gente priorizar, enfatizar algumas outras também. Como eu já disse, mais tempo na circulação, vai penetrar mais facilmente na íntima, mas nós também temos agora uma ação citotóxica para o endotélio, que é resultante, que vai iniciar, na verdade, um processo inflamatório
com uma liberação de fator de crescimento que vai estimular a proliferação de miofibroblastos. Além disso, as placas ateromatosas típicas, elas possuem células inflamatórias, que principalmente macrófagos e linfócitos T serão ativados. Esses linfócitos T, eles são atraídos por quimiotaxia, tá, pessoal? Os lipídios peroxidados, eles comportam-se como moléculas antígenos, na verdade, capazes de ativar os linfócitos T. E isso irá contribuir para a progressão da lesão. Por fim, os macrófagos podem deixar a íntima e voltar à circulação normalmente. Só que na presença de um LDL oxidado, ele vai ser imobilizado e não conseguirá retornar à circulação. Isso é ruim, por quê? Porque como os macrófagos produzem a interleucina 1 e o interferon alfa, que são fatores quimiotáticos para leucócitos, vão atrair esses leucócitos. Além disso, eles produzem radicais livres que vão oxidar ainda mais o LDL e produzem também fatores de crescimento que vai promover a proliferação de fibroblastos e de células da musculatura lisa. Agora nós temos uma imagem onde eu irei explicar melhor para vocês a patogênese da aterosclerose. Aqui nós está demonstrando uma maior expressão das moléculas de adesão que vai facilitar a entrada desses monócitos, se tornando aqui macrófagos. Aqui eles irão o quê? Fagocitar cada vez mais lipídios, se tornando células xantomatosas, né, entumecidas ali de lipídios. Aqui nós temos a estimulação dos macrófagos sobre as células da musculatura lisa, que irá passar da túnica média para a túnica íntima. E não sei se vocês conseguem perceber, cada vez mais há uma progressão da lesão, um aumento da lesão, até chegar da hora que essa fibrose sobre essa lesão, ela não suporta. E aí ela chega à ruptura, ao rompimento, formando aqui um êmbolo, por exemplo, e outras consequências que nós falaremos mais adiante. Aqui, como vocês podem ver também, nós temos a presença de vasos neoformados, onde que também pode ocorrer uma hemorragia devido à ruptura deles. As consequências e complicações são algumas alterações, como a obstrução vascular com consequente isquemia, né? E também a dilatação da parede e formação de aneurismas. Aqui, como vocês podem ver, a formação de aneurismas, certo? Como também uma isquemia, podendo gerar um acidente vascular cerebral, por exemplo, e uma artéria coronada bloqueada por trombo, onde o tecido cardíaco lesionado, devido à interrupção do fluxo sanguíneo, onde nós temos o tecido cardíaco lesionado devido à interrupção desse fluxo sanguíneo. Aqui coloquei rapidamente uma imagem para vocês para demonstrar essa história natural da doença aterosclerótica, onde nós temos aqui uma evolução desde uma artéria normal, uma camada gordurosa, uma placa fibrosa e, por fim, algumas lesões que são acometidas aqui, por exemplo, o infarto, principalmente no coração ali, o derrame, pode ocorrer uma gangrena, por exemplo, ou até mesmo um aneurisma. Essas são algumas principais consequências da aterosclerose. E provocada pelo quê?
essas consequências são provocadas pelo crescimento da placa em direção à luz vascular. Também devido à hemorragia na intimidade da placa, como eu já disse para vocês, a penetração de sangue na placa, ela aumenta o seu volume e assim pode agravar a obstrução, podendo ainda provocar uma ruptura da capa fibrosa, como eu já disse para vocês. O vasoespasmos também, já que apesar de sua gênese ser complexa, de um lado nós temos a redução de agentes vasodilatadores e de outro nós temos a produção de substâncias vasoconstritoras liberadas pela agregação plaquetária. Nós temos também a trombose sobre ateromas, que será a principal causa de oclusão vascular, né? Consequentemente de uma isquemia aguda grave. E por fim, nós temos a embolia, que vai ser decorrente da fragmentação ou do desprendimento de trombos sobre a placa ateromatosa, ou então da penetração na corrente circulatória de fragmentos mesmo dos ateromas, que é conhecida como ateroembolia. Bom, aqui finalizamos a nossa aula de hoje. Como já falei para vocês, esta é a nossa equipe de produção e fazemos parte do terceiro período de odontologia. Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado.